Caros amigos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, pela nossa querida Rede Amiga Espírita. Cá estamos nós hoje, nessa manhã abençoada e fresquinha, para não dizer fria, do dia 19 de maio de 2026. Evangelho na Rede, número 64, da nossa, vamos dizer assim, terceira edição, né? Porque nós já fizemos 2 edições de estudos inteiros do Evangelho, então estamos aqui na nossa terceira edição, ou seja, 64 semanas da terceira vez que nós estamos estudando o Evangelho. E ter vocês aqui conosco é sempre uma honra, sempre uma satisfação. Eu quero saudar cada um de vocês, o meu desejo é que todos estejam aí com boa saúde, com boas expectativas, com alegrias, enfim, que as dificuldades do caminho sejam somente alicerce para fortalecer em nós buscas por virtudes, enfim. Que nós não estejamos, que nenhum de nós estejamos em sofrimento, que nós estejamos com a consciência do aprendizado. Então fica o meu abraço, meu carinho, e desejando que nós tenhamos uma manhã abençoada, não é, Estela? É isso aí, muito bom dia. Terceira vez, então, do Evangelho. Terceira edição, você vê? E vamos que vamos, né, gente? Como é que vocês estão aí? Aqui na expectativa boa de uma terça-feira iluminada. Não sei como que vocês fazem por aí, mas hoje eu estava fazendo uma reflexão depois de levar as meninas na escola. E eu sempre faço uma prece assim no caminho, né? Você não tá fazendo nada, de vez em quando você não dirige fazendo prece? Ixi, o dia inteiro, de moto então, meu Deus. O Sander sempre fala que ele faz isso de moto. A Cristal hoje tá dando mais A trabalho Cristal pra nós, tá? não. Eu vou depois pegar ela no colo aí. E daí eu fico pensando, nós temos que orar às vezes pelas pessoas que não têm esse conhecimento que a gente tem do Evangelho. Porque muitas, vamos dizer a palavra aí, né, que às vezes nem se enquadra. A maldade, ela é fruto total da ignorância. A pessoa age de uma maneira, não vou dizer aquelas crueldades, dizendo pequenas maldades, sabe? Falar mal do outro, dar aqueles pequenos golpes assim. E geram frutos ruins para a própria pessoa, para a humanidade, para o coletivo, para a sociedade, e é pela ignorância. Então, às vezes, eu oro pelas pessoas nesse sentido. E aí não é uma oração gostosa de fazer, sabe? Não é um desejo que você quer abençoar. Geralmente, a gente abençoa todo mundo que a gente ama, né? Assim, você vai lembrando. Aí você encontrou um amigo ontem, aí você conversou com alguém no WhatsApp. É assim que eu vou fazendo. Mas aí eu lembro dessas pessoas também, porque é isso que nós fazemos aqui, que o Sander falou que é a terceira vez, né? Terceira edição. De estudar o Evangelho. É como se fosse um privilégio. Você tem informações de como agir melhor com você mesmo e com a humanidade que as outras pessoas não têm. Então a gente ora para que elas encontrem o seu caminho, né? Que seja em uma igreja, que seja em um bom livro, uma boa série que viu na TV, em algum lugar. Deus está em todos os lugares. Mas eu sinto que para a gente aqui, não, né, descredibilizando outras mensagens, mas é tão claro o que você tem que fazer. Não significa que a gente está fazendo 100%, mas pelo menos você já vislumbrou qual a rota a seguir. E muito obrigado pela companhia de vocês, que também estão nessa grande avenida conosco. Alguns em passos lentos, como eu e o Oceano, você também está em passos. Às vezes está até parando. Tartaruga foge de mim. Não é a tartaruga ninja, né? Não, tartaruga misturada com lesma. É aqueles jabuti bem grandão, isso. Assim. Mas estamos já, né, caminhando. E alguns estão aqui, ó. Então, aquelas pessoas que você vê e fala, nossa, admirável a conduta da pessoa. Essas já estão, ó, firme e forte aí na caminhada. E bora lá. Obrigado pela companhia de vocês. Eu quero então convidar todos vocês, ficam convidados para o nosso momento da oração com a Estela e vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos lá. Pessoal de Santos aí, eu vi você comentando, imagina o tanto de imigrante que não chegou por ali. O Brasil foi metade povoado foi colonizado assim, passado por Santos. Passou por Santos, todo mundo. Bacana. Descendente de japonês, de italiano, descendente de alemão, de português, né? E aí espanhol. Dali eram encaminhados para, na época, províncias de certo, né? Não eram cidades. Vamos lá, então. Senhor Jesus, amado Mestre, gratidão, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento de estarmos aqui reunidos com benfeitores amigos,
com pessoas, com almas queridas, encarnados e desencarnados, que estão nessa corrente, com o único objetivo de escutar uma mensagem a ponto de melhorar a sua vida, a sua caminhada e a vida das pessoas ao seu redor. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade aberta e clara de transformarmos o mundo em um lugar melhor. Fisicamente ele já é tão lindo. Moralmente tem a nossa responsabilidade, nosso dever de melhorar ele, centímetro a centímetro, até que um dia, Senhor, possamos olhar a terra um lugar de paz e amor. Conte conosco, com o nosso esforço, com a nossa jornada, tentando traçar em nossos passos, passos de luz com ações do bem. Abençoado seja cada um dessa corrente. Benfeitores, pessoas que estão estudando, todos que passam agora pela nossa mente, encarnados e desencarnados, que todos possam receber essa luz e essa mensagem. Que assim seja. Hoje eu trouxe um livro que nós ganhamos dos nossos amigos, que eles foram visitar Uberaba, como que é? Uberlândia? Não, eles foram em Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo. O Fábio Michele. Os Cucato Carnielli, eles trouxeram um plantão de paz para nós. Vamos ler então um capítulo que se chama Algo que nós temos que ter, tolerância. Tolerância, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, plantão de paz, olha que bonito, é uma cachoeira. Ei, tô sendo que é chegada em cachoeira. Eu gosto. Pra lavar a alma, né? Tudo que tem água eu gosto. Rio, cachoeira, mar. Eu tenho medo. Comigo mesmo. Tolerância é caminho de paz. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto, se aprendeste a ouvir, já sabes compreender. Eita! Muito bom. Então eu quero te convidar que hoje nós estamos aqui, a gente comemora, né, como se fosse uma mudança de fase, né? Hoje estamos mudando de capítulo e eu quero deixar um último alôzinho aqui para meu amigo Milton de Lázaro Júnior, que chegou agora, junto com a turma toda que chegou aí. Quem chegou aqui depois, deixa eu ver quem foi também. Um abraço para o Milton e para a Sônia. A Cássia Cunha, nossa amiga querida lá de Fernandópolis, que inclusive nós vamos estar semana que vem em Fernandópolis, aí lá no nosso Francisco Hortolã. Eita, vai essa semana para Votuporanga, semana que vem. Semana que vem eu e a Estela, dose dupla em Votuporanga, se não me engano, segunda-feira agora. Segunda. Então a Cássia já está convidada aí. E a Célia Fogaça, Maria Célia Fogaça, nossa amiga que ganhou a televisão lá no bingo do Geal. Ê, Celinha, estive junto com ela ontem. E a nossa ganhadora aí da TV de 32 polegadas, novinha, na caixa, né, Célia? Um abraço, Maria Célia Fogaça. Chegou com a da Gédia Aparecida aqui também. E o restante, o pessoal que já dei a luz para todo mundo aqui, certo? E a Kate Diana Moreno também chegou agorinha. Hoje o nosso evangelho, então, é o de número 64. Está aqui colocado logo aqui abaixo, aqui, ó, 64, injúrias e violências. E eu vou convidar você a acompanhar eu na leitura, se você tiver seu evangelho também. Fica legal, viu? Que você lê junto, vai acompanhando aí a leitura. Hoje não é muito longa, não, a leitura é breve até. O evangelho segundo o Espiritismo, do nosso incansável mestre Hippolyte Léon Denisard Rivello ou Allan Kardec. Hoje nosso capítulo é o 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e a leitura hoje gira em torno do tema injúrias e violências. Vamos lá? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Evangelho de Mateus, capítulo 5,
versículos 21 e 22. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca era, entre os hebreus, uma expressão de desprezo. Significava homem reles e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos. Que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo, e promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz, pela expulsão dos maus. Vamos ao comentário da Estela. Olha, gente, o Evangelho traz para nós como conviver, não é verdade? Nós sempre falamos assim, vamos viver de maneira melhor, viver, mas na verdade tudo se resume em conviver. Conviver conosco, com a nossa. Às vezes você está com algum problema de saúde, uma falta de dinheiro, algum tipo de emoção. E quando você resume tudo, é decorrente a sua convivência com alguém, uma família, uma sociedade. E aí, quando o Evangelho traz para nós a mensagem de que uma pessoa olha para o outro e despreza, né, e fala palavras ali que possam ofender, eu não sei se a programação da mente de cada um tem esse tipo de dispositivo. Vou sair de casa hoje e vou desagradar alguém. Não existe isso. Nós preparamos o nosso cérebro para viver bem com as pessoas. Falar bom dia, ser educado, por aí afora. Naquela época em que tem as mensagens do Evangelho dizendo como tinha até, né, o gesto que a pessoa fazia, era pelo preconceito, era pela divisão de etnias, até, e deles ali não vamos nem dizer etnia, era bairro contra bairro, não era mais ou menos assim? Eram clãs. Então a outra pessoa não prestava só por ela ter nascido ali, ó, no limite do terreno. E hoje? Hoje, às vezes, nós ainda lutamos com preconceitos de diversas maneiras,
mas acredito que para você ser uma pessoa que olha o outro e sente raiva, ódio, a ponto de falar alguma coisa só pelo que o outro é mais difícil de você encontrar. Eu não gosto de gente careca. Eu vejo um careca, eu. Eu também não gosto, não. Também não gosto, não. Então é difícil. E aí, quando você encontra, então, algo que. Eu não sou assim, não, Estela. Beleza, concluído esse evangelho aí, próximo passo. Não, nós temos o próximo passo dentro dessa lição. Que é, tá bom, você já não sai aí xingando ninguém, porque você não. Poxa, acho que eu não sinto preconceito por ninguém. Não vou ver ninguém que me dá raiva a ponto de eu xingar a pessoa só porque ela é, ou como ela aparenta ser. Então vamos para outra camada. Outra camada, sabe qual que é? O revide. O quanto que você suporta alguém ter tirado você, desajustado você assim. Ai, meu Deus, aí complica demais, gente. E vamos para todos os âmbitos. Alguém no seu trabalho tirou alguma coisa fora do lugar, como você reage? Quem foi a besta quadrada que veio aqui? Quem foi o raca? Quem foi que tirou aqui? Eita, aí já vem aquela fera. E no trânsito? Não, antes de você chegar no seu trabalho, você já passou pelo trânsito. Aqui em São José do Rio Preto, não vamos reclamar não, né? Porque eu acho que cada um reclama da sua própria cidade. Quando começa a falar de trânsito, todos nós temos algo aí a dizer. Aqui em São José do Rio Preto dizem que a seta não funciona. Acontece assim, algo no seu carro que você começa a dirigir em Rio Preto. E todo mundo fala isso da própria cidade, viu? Já vi gente Então, falando de Ribeirão, de Campinas, de Uberlândia. Todos têm história do trânsito, porque no fundo, somos humanos, imperfeitos e descumpridores gerais de regra. Quando é no outro é fácil, né? Falar o defeito do outro ali, pá. Quando é na gente, não, sabe o que é? Aí você tem uma historinha, uma desculpinha. Só que a questão do evangelho hoje é como você reage. Eu assisti um vídeo esses dias, inclusive foi o Sandra que me mostrou. Olha a situação, o rapaz era lutador, mas ele estava assistindo um jogo de beisebol ali. Então ninguém via que ele era lutador, porque você só sabe quem é um lutador na hora que ele está no ringue. E às vezes ele tropeçou no pé do rapaz, eu não sei o que aconteceu, o rapaz começou a falar um monte de palavra, encarar ele, insultar ele, provocar uma briga. Esse lutador, gente, ele só ficou olhando, muito sereno, tá, né? Imagina, é como se fosse assim, tinha um gatinho chamando um leão para briga. E o leão olhou o gatinho assim, virou e foi embora. Essa foi a cena. Um lutador. E aí, como ele é conhecido, o rapaz que estava insultando não sabia da potência, não sabia onde estava mexendo, né? Não sabia com quem ele estava mexendo. Só que o lutador foi muito bonito. Foi muito mais bonito do que se ele tivesse dado um soco no outro. Seria até covardia, né? Sei lá, né? Usado as técnicas ali, porque ele é lutador de UFC. Seria uma covardia. Então, o que ele fez? Ele se manteve calmo e sem expressão de ironia, sem nada. Ele só ficou olhando aquele outro ali, virou as costas e saiu. Nossa, aí ganhou o respeito de todo mundo. E aí tinha alguém filmando ainda. Ganhou o respeito mesmo. E nós, hein? Como é que será que a gente segura a nossa fera? E a fera, nossa, é assim, não, Estela, mas eu não sou uma pessoa, nossa, se você vê eu brigando na rua, você me interna. Me interna porque eu tô com algum problema. Não tô falando só de briga física, não. Tô falando de vocabulário. Por exemplo, aqui em casa eu tenho uma criança de 10 anos. Se ela me desrespeitar, depende do jeito que eu fizer o ensinamento, a correção, eu humilho ela. Eu humilho a ponto de nunca mais ela contrariar ninguém. Isso não é bom para ela. Porque às vezes vai ser necessário ela contrariar. Não, eu não quero fazer isso não. Mas aí vai ficar marcado dentro da alma dela, ainda mais a Lívia, que é tão doce, a Lívia, né? Nossa, é uma das crianças mais, não é porque é minha filha, gente, mas é uma das crianças mais doces que eu conheço. Puxou pro pai, né? Vamos fazer um minuto de silêncio. Bom, aí a Lívia, ela expressa alguma coisa, uma contrariedade. Lívia, vai fazer isso. Não vou, mãe. Aí eu vou lá e dou um sermão de 5 minutos com o meu vocabulário, com a minha expressão física. Sabe o que vai acontecer dentro dela?
ela vai se fechar e vai guardar aquilo. Nossa, quando eu contrariei, eu tive isso. Meu Deus, mas é fácil traumatizar alguém assim? Não sei. Depende a fera. O lutador, ele poderia ter traumatizado esse cara aí, que chamou pra briga, nunca mais ele ia chamar ninguém pra briga, porque o lutador era mais baixo, né? Um pouquinho só. Um pouquinho mais baixo, acho que ele pensou assim, eu vou encarar, esse cara aí pisou no meu pé, você tá pensando que ele falou um monte de coisa assim, ó. E o lutador só ficou assim, ele era mais baixo. Então o que ia traumatizar esse rapaz? Nunca mais na vida eu vou mexer com alguém, porque eu me lasquei. Então, às vezes, depende do jeito que você faz com alguém, você está revidando com essa agressividade. Às vezes, não é melhor você se calar? Segurar esse xingamento? Segurar essa fera dentro de você? Mas é fácil, gente? Claro que não é fácil. Isso eu não estou dizendo não se defender. Nesse vídeo mesmo que eu estou dizendo, imagina se esse rapaz que ficou insultando verbalmente fosse, de fato, agredir fisicamente. O que esse lutador ia fazer? Ele ia pôr a mão na frente, a gente fica até imaginando, ia torcer o punho do rapaz com a força que ele tem. Alguma coisa ele ia fazer, mas ele não fez nada. Ele só agrediu verbalmente. Porque tem uma historinha, eu já contei essa história, mas vale muito, muito a pena lembrar, porque se você pega o evangelho ao pé da letra e você quer cumprir como um bom cristão mesmo, não, eu vou fazer desse jeito, falou para eu ser manso e pacífico. Temos no prefácio do livro No Mundo Maior uma história de Emmanuel, de uma cobra que vivia em um trecho e quando ela encontrou um sábio, o sábio veio chamar a atenção dela, falou, olha, cobra, estão dizendo aí na comunidade que ninguém está passando aqui porque você pica, morde, o que a cobra Ameaça, faz? Né? Ela pica. Ela pica. Você pica as pessoas que passam aqui. Você não pode fazer isso. Aí a cobra escutou, o sábio tinha poder da palavra ali e o sábio foi embora. Passado muito tempo, ele encontra essa cobra toda estrupiada. Arrebentada, massacrada. E ele diz, uai, cobra, o que aconteceu com você? Ele falou, você falou para não picar ninguém, o pessoal veio aqui, cada um que passa aqui me dá uma paulada. Aí ele falou, não, eu falei para você não picar, não para não se defender. Eita, Estela, aí complicou. Então eu posso me defender? Pode. Qual o nível da defesa? A pessoa te deve R$50. Você cobra 50. Não é assim que tem que ser? O problema é que, às vezes, a proporção da minha defesa sai um pouco fora da justiça. A pessoa te fala A, você fala ABC. Aí você saiu fora. Mas se for para você se defender, você tem que se defender sim. Uma curiosidade sobre a minha vida, gente, que não interessa a ninguém, mas eu lembrei agora para contar, é que quando eu era adolescente e eu tinha curiosidade sobre o espiritismo, então eu fui direto em uma curiosidade minha que era, se eu matar alguém em legítima defesa, isso é, entre aspas, pecado? E aí eu peguei o livro dos espíritos. E o livro dos espíritos, ele é enfático em dizer que tudo é segundo a sua intenção. Entrou um ladrão na sua casa. Você acordou aquele dia com vontade de matar alguém? De dar uma paulada em alguém? Vai eu querendo dar uma paulada no ladrão? Não. Mas e se eu der uma paulada e matar o ladrão? Qual foi a tua intenção? Me defender. Real intenção. A intenção não é a historinha que eu contar, não, tá? Porque eu vejo pessoas batendo em uma criança, por exemplo, de 3 anos, e você vem me contar uma historinha que era para educar. Essa criança não tem cognição para entender o porquê que ela apanhou com 3 anos de idade. Então você vem contar uma historinha, mas não é historinha, é o que você sentiu. Tanto que você está contando essa historinha para justificar para você mesma a dor que você está sentindo, que se chama culpa. Eu estou falando a real intenção. Real intenção de fazer algo que é contra a natureza, a lei do amor. Dá uma paulada no ladrão. Qual que foi a tua real intenção? Meu Deus, eu tive medo, quis me defender. Ninguém aí vai precisar dar uma paulada no ladrão, se Deus quiser, porque até um negócio contra a sua vida.
Imagina como está tomada uma pessoa que saiu de casa para fazer o mal. Ela está em total desespero e desequilíbrio. Então, se você reagir, você vai perder. Por quê? Porque ela está programada para passar em cima de qualquer coisa que vier ameaçar ela. E você, no impulso de defesa, então só para nível de curiosidade, nunca aconteceu isso na vida de ninguém, né? Mas eu tinha na adolescência essa curiosidade. Meu Deus, então eu tenho que ser manso, pacífico e dócil. Aí entra alguém, mas pode levar tudo, que Deus te abençoe. Não é assim. Era só essa dúvida, porque nunca vai acontecer, se Deus quiser, na vida de ninguém aqui. Uma situação horrível dessa. Mas não gera dúvida em você quando... Não, Sandra, sabe o que é? Eu tenho um primo que desde que eu era pequena ele me bate, e aí ele cresceu, e agora somos adultos, a gente se encontra em churrasco de família, e ele vem sempre questionar o meu trabalho, ou me colocar para baixo. Olha, tem que delimitar limite aí. Tem que mostrar, você está invadindo meu quadrado. Isso não é sair da mansuetude, não é. Ainda mais se for claro e objetivo, ó, aqui não. Agora o problema é você juntar toda essa insatisfação do seu primo, vizinho, colega de trabalho, marido, esposa, filho, qualquer um que espizinhou na vida. 1, 2, 3 vezes você juntou. Porque você não soube colocar limite lá atrás. Juntou. O que junta a pessoa faz o quê? Quando ela vier falar, você dá um soco na cara. Porque você já não conseguiu medir, já juntou muito. Então, quando alguém invadir seu espaço, você não vai sair da mansuetude dizendo, olha, aqui não. Olha, eu exijo respeito. Não gostei disso. É fácil falar isso? Não, não é fácil. Mas é fácil você juntar um monte de desagrado e soltar no dia errado e na hora errada. Aí você tá errado. Porque aí você vai tentar... Sabe o que é? É que há 3 anos atrás, quando a gente estava revelando o amigo secreto, o fulano fez isso. Daí, o ano passado, eu encontrei ele na rua, ele fez aquilo. Daí, hoje, eu fiz isso. Aí, hoje, eu martelei. Não é justificativa. Então, o ano retrasado, você tinha que ter colocado limite. O ano passado, você tinha que ter falado aqui, não. Para ir esse ano, tá tudo resolvido, talvez ele nem ia te provocar de novo. Nosso problema é esse. Às vezes, passada a hora do que é para você colocar limite, e aí você entra na agressividade, porque você juntou. Parece videogame, gente. Quem já jogou videogame aí? É assim, você, Street Fighter, Mortal Kombat, você junta o poder e solta. Você junta a raiva de alguém, e aí você vai fazer o que com isso? Na hora errada, no dia errado, você vai falar do jeito errado. É sério isso? É sério. Então se enche de vontade de ser manso e pacífico, e se enche também o seu autoconhecimento de quais são os seus limites. Senão um dia o Oceano fala assim, Stella, vamos comer pizza? Eu, ai meu Deus, eu não gosto de pizza. Vamos, né? Mentira, gente, eu gosto de pizza. Quem não gosta muito é ele. Ô, Stella, vamos comer pizza? Eu, ai meu Deus, eu não gosto de pizza, mas vamos. Na terceira vez, ele falou, Stella, vamos comer pizza. Ai, Oceano, pelo amor de Deus, hein? Você só quer comer pizza? Aí eu fui agressiva. Ai, meu Deus, mas com isso, sim, eu fui agressivo, porque eu deixei passar 2 vezes, juntei raiva. Na terceira, eu vou saber falar para ele, a não ser que você resolva, então, com esse autoconhecimento de, poxa, eu devia ter falado que eu não gosto de pizza, eu nunca falei, então como que você vai falar agora? Terceira vez, eu falo, ai, você não sabe o que é? As 2 últimas vezes que você me chamou para comer pizza, eu não estava muito afim. Então, vamos dar um tempo de pizza? Olha, que leve! Mas, geralmente, você junta uma insatisfação e solta na pancada. Ai, que pizza! Só pensa em pizza. É um barato que aqui em casa, às vezes, quem dá ideia de pizza é eu e a Lara, né, amor? Você ainda nunca dá ideia de pizza. Não que somos fitness, né? Mas ele prefere outras coisas. Mas não é assim? Você percebe que esse desejo seu de ser manso tem que ser aqui dentro. Ser manso não é dizer assim, ai,
Tá bom, né? Eu odeio pizza, mas vamos lá comer pizza. Ser manso é você saber falar, olha, eu não gosto muito de pizza, mas se vocês querem comer hoje, vamos, tudo bem. E acalmar aqui dentro. Não ir comer assim, ai que saco, bem que eu não queria, ainda pede esse sabor aí. Sabe, ficar ruminando. Não tá digerindo direito a ideia? Deixa isso de uma maneira clara para você falar, nossa, eu não gosto de pizza mesmo. Para poder falar de um jeito manso. Mas nós lemos o Evangelho dizendo que você tem que ser manso, pacífico, agir com afabilidade e doçura. E você fica aí engolindo coisas que você não está sabendo digerir. E aí quando sai, aí, meu filho, sai muito longe da doçura, da mansuetude. Não deixe seu baldinho encher, não, porque aí você vai derramar um monte de água em uma pessoa que está até desavisada. Não deixe seu balde encher. Ih, meu Deus, mas como é que faz assim? Tem gente que eu nem encontro, Estela. E no trânsito, gente, no trânsito, vou falar de verdade, do fundo do meu coração, ver se vocês concordam comigo. Qualquer lugar que você vá, saia 10 minutos mais cedo, que nada disso que você está enxergando, ó, fulano não dá certo. Aqui o pessoal não para no pare. Aqui o pessoal passa no sinal vermelho. Eu só encontro lesma na minha frente andando na esquerda. Sai 10 minutos mais cedo que você não vai enxergar nada disso. Desconfia que não é a sua cidade, desconfia que é você o tempo todo saindo atrasado. Aí tudo parece que se torna grande. São segredos da vida, gente. No fundo, não muito no fundo, na superfície também, é tudo sobre você. É tudo sobre você. Só para terminar, vou contar uma história aqui, que vocês também já devem saber, daquele rapaz que chega com a carroça numa província e lá tem um guardião em cima do portão. E ele diz, ô, seu guardião, essa província de vocês, essa vila aí é boa? Aí ele falou, de onde você tá vindo? Ah, tô vindo de um lugar que o pessoal é fofoqueiro, ninguém paga ninguém, olha, é um desastre o lugar que eu tô vindo, então tô procurando um lugar melhor. Aí ele fala, ah, essa daqui é a mesma coisa. Aí o homem pega a carroça e vai embora, daqui a pouco chega outro. Ô porteira, essa província aí é boa? Tô querendo mudar da minha pra cá. Ele falou, como é a tua? Ele falou, o pessoal lá é muito gente boa, mas eu queria um pedacinho de terra maior para plantar, mas eu tô com o coração partido, porque lá todo mundo se dá bem, todo mundo fala bem um do outro. Ele falou, aqui também pode entrar. No fundo, gente, é você que faz o seu ambiente. Então, se você está tentando justificar o porquê que você está tão agressivo ultimamente, desconfia de você, está faltando autoconhecimento para ver que em algum momento lá atrás você devia ter colocado limite. Como você não colocou, agora, a panela de pressão você sabe como que é, né? Todo mundo conhece aí. Mesmo que você não cozinhe, ela começa sem a pressão. E aí vai esquentando, esquentando, aí ela começa. Se você tá assim, rodando, rodando o pininho, fazendo barulho, é porque você já esquentou faz tempo, faz tempo. Então, quando você começa a esquentar lá atrás, é a hora de você colocar limite com afabilidade e doçura. Porque quando tá com o pininho estourando, aí não tem mais jeito, né? Já cozinhou tudo por dentro. Inclusive, a afabilidade e doçura é o nosso tema da semana que vem. Pois bem, hoje, mais uma vez, estamos aqui diante de uma busca que a espiritualidade amiga faz em nos preservar. Primeiro que é sabido, até de maneira científica, que todo tipo de grau de irritação, de cólera, como nós vamos estudar aqui também mais para frente, todo tipo de situação que nos causa transtorno, que deixa os nossos nervos à flor da pele, traz prejuízos físicos consideráveis. Como, por exemplo, eu vou citar aqui isso na parte fisiológica, né? Pressão alta, dores de cabeça, indivíduo nervoso, para poder ofender alguém, ele vive irritado de tal maneira que ele vive com cefaleia. Ele dorme mal, porque ele está sempre carregando coisa ruim no peito, e antes de dormir ele fica remoendo aquilo. E enquanto ele está dormindo, ele está brigando também, ele vai para o mundo espiritual, sai brigando com todo mundo. Então a vida da pessoa que vive ofendendo as outras é uma verdadeira vida caótica. E eu falo isso como forma da gente prevenir de nós não entrarmos nessa jogada,
E falo também a título de nós diminuirmos a intensidade do grau de ofensa que nós sentimos quando nos deparamos com pessoas que são assim, ou que estão assim, melhor dizendo. Um abraço ao nosso amigo Fabrício Andrade, chegou agora aqui. Ô, Fabrício. Quando o indivíduo resolve caminhar pela linha da injúria, da violência, e a violência aqui que eu digo talvez não seja nem necessariamente uma violência física, mas uma violência moral, uma violência daquele que não consegue agir com moderação, com bom senso, a pessoa vive de uma maneira tão transtornada e tão fora de si, que ela passa a ser também alvo fácil de obsessão espiritual, facilitando com que ela entre em jogadas que depois ela se arrepende severamente, só que aí já não tem mais jeito de voltar atrás. Por mais que ela tenha uma sensação de que ela não estava sozinha, quando ela entrou na linha do descontrole, ela sabe que a responsabilidade é sempre dela. Por exemplo, você pega um assassino. Eu duvido que algum assassino está sozinho na empreitada de assassinar alguém. Ele está sempre acompanhado por espíritos que o insuflam a fazer aquilo. Só que a responsabilidade é sempre dele, do encarnado. Por mais que ele possa um dia justificar, não, mas isso aqui eu estava influenciado, eu tenho uma mediunidade meio descontrolada e eu não consegui deixar de lado a voz que eu ouvia na minha mente ou as vozes. Ok, eu até acredito que seja real isso, mas a responsabilidade sempre vai ser nossa. Porque a decisão, quem toma e quem aceita a sugestão do alto, aliás, a sugestão das trevas, né, melhor dizendo, somos sempre nós. Por que é bom saber disso, das questões fisiológicas? Por que é bom? Um abraço para minha tia também, chegou aqui, minha tia Denir Salomão. Um beijo, tia, para a senhora também. Bom dia, tia. Quando nós não temos esse autocontrole de saber que nós somos responsáveis pelas nossas ações, nós ficamos delegando função e deixamos a responsabilidade para outras pessoas. Às vezes assim, não, eu estou nervoso, mas é porque você me irrita, você fala demais, ou você não faz tal coisa. E essa é a jogada do mal, querer fazer a gente se associar ao desculpismo e à delegação de função. Quer dizer, a função nunca é minha, é sempre alguém que me irritou, não sou eu que sou irritado. Jesus foi muito pontual no Evangelho aqui de Mateus, porque ele nos orientou que facilmente nós realizamos situações de injúria, como aqui, por exemplo, o termo usado na época que era raca, né? De você falar a palavra raca e cuspir de lado, demonstrando assim, tem nojo de você. Não vai sair uma boa conversa e um bom relacionamento quando nós adotamos essa postura com quem quer que seja. Por mais desprezível que seja a pessoa, por mais difícil de lidar que seja qualquer um que você pode estar visualizando na tua mente agora aí, mentalizando alguém, e de fato é desagradável, é incoerente, a pessoa é muitas vezes irônica, debochada, desrespeitosa, a pessoa sempre fala com segundas intenções. Todos nós conhecemos gente assim, que age dessa maneira. Por mais que a justificativa seja louvável para que a gente reaja, o problema está também em nós nos destruirmos. Veja bem, quando eu falo que o Evangelho é um verdadeiro manual de prevenção para que o indivíduo tenha uma vida longa, e aqui Jesus já até previu que a mansuetude faz você herdar a terra, mas não no sentido material, não no sentido de você vai ser um grande possuidor de vários imóveis, aí, várias propriedades, fazendas e terras, etc. Não é essa a herança. É a herança assim, eu vivo aqui na terra, me sinto assim, integrado a ela. Mesmo que eu more de aluguel numa casinha simples. Os bens materiais de muitas pessoas são sinônimo de tormento e não de alívio. Tem muita gente hoje muito bem estabelecida materialmente que vive um verdadeiro inferno mental. E tem aqueles que já morando nos seus barraquinhos, mundo afora, se sentem em paz, já herdaram a terra. É essa herança que Jesus falou. Porque se Jesus fosse alguém que focasse na necessidade de que as pessoas adquirissem posses materiais, ele teria um outro propósito. Então Jesus seria um empreiteiro, quase que um indivíduo aí
Eles seriam um construtor, né? Vamos vender terreno aí, o pessoal aí, quanto mais rico for, melhor. E a proposta do Cristo não foi essa. A riqueza que ele veio nos ensinar é a riqueza da mansuetude, da benevolência, da afabilidade e a doçura, como a Estela falou, que inclusive é tema do nosso estudo da semana que vem. Dando continuação aqui, dando continuidade ao nosso estudo. Estamos, mais uma vez, recebendo um alerta da espiritualidade para que nós, de certa maneira, consigamos desenvolver uma mansuetude suficiente para, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das pessoas desagradáveis, das pessoas que são irônicas, debochadas e desrespeitosas, nós possamos manter uma linha de serenidade mínima para garantir a nossa sobrevivência, para a gente fugir desse lance que eu falei de agora a pouco, fugir da pressão alta, fugir da insônia, fugir dos índices glicêmicos descontrolados, fugir do mau funcionamento do nosso fígado, que acaba provocando, por tabela, um excesso de colesterol ruim percorrendo a nossa corrente sanguínea, faz com que nós tenhamos aí o bom senso. Inclusive, eu estava lendo uma historinha ontem de uma pessoa que consegue adquirir um nível de sapiência, onde, diante de um conflito, como a Estela até usou o exemplo aqui do lutador que não reagiu à ofensa, eu estava lendo nessa noite, inclusive, antes de dormir, a informação do Ayrton Senna, contando uma história que em 1988 ele entrou numa loja que vendia veículos Rolls-Royce em Londres. Então ele estava lá hospedado em Londres porque ia haver a corrida de Fórmula 1, Grande Prêmio de Londres e tal. E ele, hospedado lá em Londres, resolveu entrar nessa concessionária com o intuito de comprar um veículo que na época era avaliado em 400 e poucas mil libras. Na época não existia ainda o euro e tal. Que equivalente seria hoje a $1.200.000. Seria um veículo de altíssimo luxo. Só que o Ayrton Senna todo mundo conhece, ele era uma figura de simples, né? Traje simples, de uma roupagem comum, cabelo não muito bem penteado, nem muito bem cortado, né? Ele tinha um cabelo mais esvoaçado, mas era um indivíduo de grandes posses materiais, né? E ele entrou na concessionária e o vendedor, obviamente, já fez uma leitura dele de que, né, esse cara aí, esse tênisinho no pé, calça jeans aí, não vai comprar nada, vai comprar um carro de $1.200.000. E já começou a tratar ele de uma forma assim, meio sem dar muita relevância a ele. Não percebeu quem era, não conseguiu reconhecer na época, em 1988, ele não era ainda, não tinha mídias sociais como tem hoje, não tinha. E ele ficou ali observando o carro e perguntando do carro, das características e tal. E ele fez uma pergunta que pouca gente faz. Ele perguntou assim: quanto tempo demorou para esse carro ser fabricado? O vendedor ficou curioso com aquela pergunta, porque geralmente todo mundo entra e pergunta da potência, da velocidade que ele alcança, do poder de frenagem e etc, e o valor de revenda daqui a um tempo, como é que é o poder de depreciação, enfim, todo mundo pergunta outras coisas. E aí o rapaz ficou curioso, mas respondeu para ele: ó, demorou 14 meses para esse carro ser fabricado, porque ele é fabricado à mão, um por um. É uma verdadeira joia sobre rodas, né? E aí o Ayrton Senna fez um pedido que foi o derradeiro. Falou assim: eu poderia ver a motorização dele? Você pode abrir o capô só para eu observar o motor? E já percebendo um certo desprezo do vendedor, o vendedor falou assim: olha aqui, meu amigo, é o seguinte, eu tenho outro carro para te oferecer aqui. Custa bem mais barato, um seminovo aqui também da nossa marca, tá? 40 mil libras, seria equivalente aí a 200, 300 mil reais, né? 300 mil dólares. E porque aqui a gente só abre o motor para mostrar para quem tiver uma carta de crédito ou demonstrar que vai comprar mesmo o carro. Aí ele pegou e fez o momento que eu quero contar para vocês aqui agora. Ele olhou para o rapaz durante 3 segundos no olho, assim, sem falar nada, sem demonstrar ira, sem demonstrar alteração no seu tônus mental. E ele falou assim: tudo bem então, muito obrigado. E virou as costas e foi embora de uma forma educada, e foi um verdadeiro lorde, na minha opinião, de não ter revidado,
Ele poderia ter subido nas tamancas, né? E falado assim, escuta aqui, meu amigo, você sabe quem que eu sou? Sou Ayrton Senna, sou campeão do mundo. Naquela época ele já havia sido campeão mundial 2 vezes. Ele poderia ter usado do seu poder de influência na época, que já era muito grande, e do seu poder financeiro, então, que eu diga, né? Ele já nasceu em família rica. Ele ficou mais rico ainda sendo piloto de Fórmula 1. Ele simplesmente agradeceu e foi embora. E eu não sei como o dono da concessionária ficou sabendo que o Ayrton Senna esteve lá. Eu não sei se alguém viu ele entrando, alguém reconheceu ele lá de fora da concessionária, alguma coisa, e informaram o dono da concessionária, que ficou sabendo que ele saiu de mão abanando da concessionária, foi embora a pé, e o dono da concessionária ligou imediatamente lá na loja e foi falar com esse vendedor. Ele falou assim, ô fulano, já um pouco alterado. Teve um rapaz agora há pouco aí, né, vendo o nosso carro tal, aí esse carro mais luxuoso aí e tal. Teve sim, senhor. Você sabe quem que ele era ou não? Falou, não sei não. Foi simplesmente o atual campeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. E o rapaz ficou muito constrangido. E o dono da concessionária arrumou um jeito de descobrir um telefone, na época não tinha celular, né? Descobriu o telefone o hotel onde o Ayrton estava hospedado. E depois de 40 minutos tentando achar, e vai daqui, vai dali, conversa com outro, conseguiu falar com o Ayrton Senna. Falou assim, olha aqui, senhor Ayrton, o senhor me desculpa, primeiramente, eu sou dono da concessionária que o senhor teve agora há pouco, e eu gostaria que o senhor, por favor, retornasse lá, e eu quero atender o senhor pessoalmente. Por favor, o senhor perdoe o nosso vendedor, que não soube tratar o senhor de maneira adequada. Ele, tudo bem, então. Aí ele pegou, humildemente, voltou lá na concessionária e comprou o carro. Depois, obviamente, mandou importar para o Brasil e etc, né? Comprou o carro direto na fonte, da Rolls-Royce, é uma empresa inglesa, né? Eu contei essa história, gente, para mostrar para vocês que, diante de adversidades, nós podemos fazer como Ayrton Senna fez. Nós podemos e muitas vezes nós não conseguimos. É parar e olhar no olho da pessoa 3 segundos, sem demonstração de nenhuma alteração motora. E geralmente a gente olha com um olhar de ódio, né? O olhar de eu vou te matar daqui a pouco, não é que você acabou de falar aí. E ele não, ele olhou totalmente compassivo, compreendeu que o rapaz, sem dúvida, não tinha reconhecido ele, mas o rapaz também deve ter tido uma lição, que deve guardar. Ele deve ter contado essa história aí, pra gente ter esses detalhes, só pode ter sido vendedor. Ele deve guardar essa história aí pro resto da vida, né? Tipo assim, eu fui uma besta. O dia que eu fui uma besta. Subestimei alguém pela vestimenta, né? Pela aparência exterior. E isso a gente vive o tempo todo. Quantas pessoas não julgam a gente pela nossa aparência, pela nossa... Qual tênis que eu tô no pé, qual calça que eu tô usando, que marca que é a minha camisa, etc. Isso é normal, gente. Nós vivemos num mundo assim ainda de aparências, né? Mas o que eu quero destacar aqui é o autocontrole, a decência moral, o equilíbrio emocional do Ayrton Senna. Aliás, fica o nosso registro aqui da nossa grande admiração por um indivíduo que, tirando a parte profissional como piloto de Fórmula 1, tirando a sua audácia, a sua capacidade incontestável, né, como campeão mundial, eu falo da figura humana, do indivíduo bondoso, equilibrado, que sem dúvida nenhuma era humano, não era perfeito, não era um anjo encarnado, mas sempre que vejo histórias assim, de pessoas conhecidas, eu fico muito admirado, porque eu percebo que o fato dele ter sido campeão mundial é só um pequeno detalhe. Trata-se de um indivíduo que foi um campeão como ser humano, como encarnado, como indivíduo em busca de processo evolutivo. Alguém que conseguiu concluir, né? Apesar de ter vivido pouco tempo, se não me engano, acho que quando ele faleceu ele tinha 33, 34 anos, uma coisa assim. Estou vendo aqui a Márcia que o Deia está dizendo aqui que conheceu o Ayrton Senna pessoalmente quando trabalhou no aeroporto. Deu um autógrafo, ele era um cara super humilde. A Márcia acabou de comentar aqui agora no Facebook meu aqui. Pois é, então, eu fico vendo histórias assim e fico pensando, é assim que eu tenho que reagir quando alguém me tratar de uma maneira que eu considere inapropriada. Mas ninguém vai ligar para você voltar depois. Provavelmente ninguém vai correr atrás de mim para saber que, né? Aliás, também acho que eu não vou comprar Rolls Royce tão cedo, né? Mas um chinelo, mas se eu for comprar um chinelo, o cara tá desligado o ar, você desligou? Não.
Você que tá com calor. Eu acho que o nosso ar-condicionado pifou aqui, Nada, não tá eu tô funcionando. com frio e você que tá com calor. Então, meus amigos, Jesus trouxe um alerta para nós. Olha, não fala raca para ninguém, não. Não fala para a pessoa que ela é louca, não. És louco, como Jesus falou aqui. Porque você vai ter que se alterar e o que virá depois do que você falou não vai ser bom. E você já vai ter entrado numa linha da ofensa e depois que você ofende alguém, você não consegue mais voltar atrás. Você tem que manter posição. Você vai ter que continuar ofendendo, ou você vai ter que continuar numa linha de agressividade. Você não vai entrar em concordância. Você não vai ofender alguém e depois falar, não, pensando bem, me perdoa, não, eu falei isso pra você aqui, não, deixa pra lá, ó. Eu não penso que você é louco, não. Dificilmente a gente recua diante de um desafio. Então, já prevendo isso, Jesus trouxe esse alerta. Não fala raca pra ninguém, não. Recua antes de falar, né? Ou não fala pra ninguém que é louco, não. Porque senão você está condenado ao fogo do inferno e parece de novo uma ameaça do Cristo. E eu digo mais uma vez, nós não estamos vivendo sob ameaça. A providência divina não trata nenhum de nós de forma a nos ameaçar e nos constranger ou nos acuar. Ele apenas informou das consequências das nossas próprias escolhas. Quando Jesus falou que a pessoa estaria condenada ao fogo do inferno, é o fogo do inferno dentro de si mesma. E quando eu entro em conflito com alguém, eu crio um inferno dentro de mim. Eu criei, não foi Deus que colocou o inferno no meu caminho, não. Nós precisamos de uma vez por todas, como espíritas, nós precisamos tirar da nossa concepção a ideia de que vai haver uma punição vinda de Deus, gente. Por favor, não atribuam as nossas características vingativas a Deus. Deus não age assim. Providência divina não é punidora, ela é apenas executora da lei de causa e efeito, das consequências das nossas escolhas infelizes. Se você vive sentindo o seu estômago queimar, a sua cabeça pegar fogo, se você vive dormindo mal, se a sua pressão está sempre alterada, é invigilância sua. Me desculpa ter que dizer essa com franqueza assim, mas para de atribuir isso à providência divina. Deus está me castigando. Ou fulano aí, o vizinho aí é culpado disso. O problema é, nós não estamos fazendo a parte que nos cabe. Sem dúvida nenhuma, as pessoas também não estão fazendo a parte que cabe a elas. Disso eu concordo com você. Tá cheio de gente xarope vivendo ao seu lado aí, despejando lixo em você durante o dia. Tem algumas pessoas assim. Mas estamos aqui em busca de autocontrole. Nós não viemos estudar a doutrina espírita para poder aplicar nos outros, ensinar os outros a viver, a fazer melhor, não. Nós estamos aqui em busca do autoaprendizado para colocar isso em prática na nossa vida. Se a gente colocar isso aqui em prática de vida diária, a reação dos outros e a atitude dos outros não vai fazer muita diferença mais na nossa vida. As injúrias e violências farão parte das vidas alheias e não mais das nossas. Você vai poder dormir melhor, mesmo que você conviva com pessoas desagradáveis. Sabe por quê? Você vai conseguir detectar que o desagrado delas é incompetência moral. É como a Estela falou bem no início aqui, é a ignorância. Falou até na hora que a gente estava dando bom dia aqui. O mal, ele só existe, ele é classificado dessa nomenclatura, porque ainda existe a ignorância. Os indivíduos que nos tratam de forma equivocada, eu nem vou falar de forma maligna, são as pessoas que ignoram como agir melhor. Então nós não convivemos com pessoas maldosas, nós convivemos com pessoas ignorantes. Assim como nós somos também, guardadas as devidas proporções. Eu me considero ignorante em muitos assuntos, em muitos momentos das minhas reações, eu me considero ignorante ainda. Ignora um caminho melhor, né? Pois é. Então, muitas vezes eu até sei qual caminho eu deveria trilhar e eu resolvo pagar para ver. Escreveu, não leu, o pau comeu. E olha que a eleição tá chegando. Então, assim, você se reconhece assim também? Não, eu sei o que eu devia fazer, mas às vezes eu não consigo fazer. Pois bem,
Só de a gente saber, já estamos dando um passo já além. já é além. Você já sabe o que você não deve fazer? Você viu que o exemplo aqui do Raka, és louco, são questões que você pode entender num contexto assim mais filosófico e aplicar no teu dia a dia, ao lidar com qualquer pessoa e não se alterar como Ayrton Senna fez. Para mim, uma grande demonstração de humildade e de autocontrole. Pois eu vou até ver essa historinha, vou ver se eu acho ela no YouTube de novo. Eu vi no YouTube esse vídeo. Aliás, eu vi ontem, eu lembrei agora, eu vi ontem na hora do almoço. Eu chego em casa na hora do almoço, em vez de eu ver TV aberta, eu vou ver coisas que me interessam no YouTube, sabe? E esse foi um vídeo que apareceu para mim, acho que como eu sempre pesquiso algo assim de elevado valor moral, né? O YouTube sugere esses vídeos para mim aí. Então eu vou postar depois, eu vou ver se eu acho esse vídeo, eu vou postar no meu Facebook depois, para vocês verem que história legal. Inclusive foi feito um vídeo com inteligência artificial, simulando aí o Ayrton Senna entrando dentro da concessionária, bem legal. Então, meus amigos, como disse aqui a nossa Maura Gomes, agir como Jesus agiria não é impossível. Agir, a gente está agindo, mas reagir, nós temos que ir em busca de pôr em prática a reação. Porque a ação nós já estamos executando, nos está faltando a reação positiva, a reação mais elevada. Diante de alguém que te desconsidera, a gente olhar para a pessoa e ponderar e pensar assim, não vale a pena. Eu acredito que o Ayrton Senna, naqueles 3 segundos de olhar para o vendedor lá, pensou assim, eu reagi dessa maneira aí, como ele até está merecendo, né? De acordo com uma pesquisa, que você fizer uma pesquisa, 95% da população vai falar que você devia reagir de igual proporção, né? Como a Estela falou aqui, 50-50. Ele poderia falar assim, escuta, meu irmão, você não está entendendo, eu tenho dinheiro para comprar esse carro aqui sim, viu? Aliás, eu tenho dinheiro para comprar uns 10 carros desses, se você quiser. No filme Uma Linda Mulher, ela volta com a sacola e faz assim para vendedora, assim, né? Ela comprou numa loja que desprezaram ela, comprou na loja vizinha, né? Pois é. Enfim, meus amigos, o nosso estudo de hoje é esse. Preserve-se. Se você injuriar alguém ou agir de forma violenta, a violência não ocorre sempre de uma parede nossa aqui para fora, não, ela ocorre para dentro também. Tem. Quando você faz musculação, por exemplo, quando você faz abdominal, já viu aquele pessoal com barriga de tanquinho? Aqueles halterofilistas que tem uma barriga, que o gomo da barriga, do reto abdominal, que é aquele gominho que a gente tem na barriga, você vê que ele parece uma pelota, assim, parece um sabonete, assim, né? O músculo, ele não cresce só para fora, ele cresce para dentro também. Vocês sabiam disso? Inclusive, muitos halterofilistas têm problemas digestivos, porque o músculo cresce e ele comprime os órgãos internos. Não sei se vocês sabem disso. É por isso que eu não fico com a barriga de tanquinho, porque vai me dar problema. É por isso, eu também estou nessa linha aí. Brincadeiras à parte, é uma grande realidade. O músculo, ele não cresce só para fora, ele cresce para dentro também. Aí ele comprime, então, ali o estômago, o intestino, o fígado, né? Principalmente o estômago, né? Que fica logo abaixo ali, logo atrás do reto abdominal, o estômago e o intestino. E aí tem muitos halterofilistas que têm problemas gástricos e intestinais, gastrointestinais. Quando a gente reage mal, ou reage com ira, fazendo injúria ou violência, talvez não violência física, você não está saindo na voadora em ninguém, mas é uma violência verbal, uma violência com o nosso semblante, essa violência ocorre também dentro de nós. Porque para produzir algo violento é preciso antes ter havido violência dentro de nós. Então lembre-se sempre disso. Quando você for agir de uma forma que vá destruir alguém, você não vai conseguir fazer isso sem se destruir um pouquinho também. Certo? Certinho. Eu tô feliz aí que o senhor Ademir conseguiu falar bom dia aqui. Estamos aqui, ó. E a Maria de Fátima perguntou se a gente achou o gatinho do Ricardo. Achamos. Ela estava escondida lá na casa mesmo. Então, conforme eu cheguei, ela já veio miando. Meu irmão estava viajando, gente, e teve a notícia que a vizinha que estava cuidando dos gatos não estava vendo uma gata. Então, ele ficou sem dormir uma noite. Só, né? Aí eu corri lá, cheguei lá, ela estava, tadinha. Graças a Deus. Não teve então, nada. Achou. Muito bom. E é só, gente. Até semana que vem. Essa semana temos palestra no Sirineia e hoje em Votuporanga. O Sander vai avisar aí. Vou lá cuidar da Mames. Um beijo em todos. Deus abençoe. Obrigado pela companhia mais uma vez. Muito bom. E semana que vem, então, você já está convidado a participar conosco
com o tema a afabilidade e a doçura, que é o contrário exatamente da nossa lição de hoje, das injúrias e violências. Então nós vamos falar qual que é o remédio que combate a injúria e a violência. É exatamente esse aqui, ó. Semana que vem, então... Amor, dá uma mostrada de uma figura. A Tuti tá dormindo aqui, gente, no chão, dá uma olhada. Tá ruim a vida dela, viu? Dá uma olhada lá. Agora falou o nome dela. Né, Tuti? Olha lá, ó. Tá espalhada ali no chão. Eu vou sair na lá caminha bem dela. atrás. Pois bem, eu quero convidar você a gente finalizar aqui essa manhã. Já convidando, então, como a Estela falou há pouco, essa quarta-feira, a Estela vai estar aqui no nosso bairro São Diocleciano, em Rio Preto, a nossa Associação Espírita Sirineia, palestra dela. E hoje eu vou estar lá no Fonte Viva. É Fonte Viva ou Fonte de Luz, gente? Vocês me perdoem aí. Na hora que a gente confunde, né? Vamos confirmar aqui certinho para não ter erro. Vamos ver aqui. Isso, é o Fonte Viva, exatamente. Na rua Iguaçu, 2305, em Votuporanga. Estarei lá hoje à noite, às 8 da noite, com a nossa reflexão, Missão do Homem Inteligente na Terra. E vai haver transmissão ao vivo pelo YouTube e o Facebook deles lá, no Grupo Espírita Fonte Viva, no YouTube e no Facebook, certo? Vamos à nossa prece? Vamos lá. Aliás, hoje eu estou aqui fazendo um novo esquema na vida. Além de tomar água com sal e limão, que vocês já sabem, eu comecei hoje a fazer aqui uma dica de um médico que eu ouvi ontem também, uma aula dele no YouTube, um médico conceituado, falando da importância da gente ingerir de manhã em jejum, no mínimo 2 ovos cozidos. Hoje eu comi 3, que dá a sensação de saciedade, um monte de vitaminas lá necessárias. Inclusive, vou pegar esse vídeo também, vou postar também, que traz musculatura, traz qualidade aos nossos olhos, melhora a digestão, uma série de vantagens, né? Eu já comi meus 3 ovinhos agora de manhã. Pegou sua água aí para fluidificar? Então vamos lá, vamos no nosso momento da oração. Deixa eu trocar aqui o letreiro. Eu acho que o letreirinho aqui não tá... vamos ver aqui. O letreirinho não tá muito legal, que parece que tá quebrando um pouquinho da palavra aqui. Pronto, agora sim. Vamos lá. Senhor Jesus, mestre amigo, mais uma vez te abençoamos e te agradecemos pela manhã de estudos, de fortalecimento íntimo. Hoje nós compreendemos, mestre, que o Senhor nos orientou a não deixar que nenhuma tragédia íntima aconteça em nós. Nos trazendo aí a orientação sábia de que nós devemos saber sim nos defender quanto à nossa integridade, mas que saibamos não nos tornarmos agentes agressivos, violentos, injuriosos, a fim de que não nos tornemos vilãos na sociedade em que estamos aqui inseridos. Senhor Jesus, obrigado por nos dar esse alerta e esse aviso das consequências de escolhas mal feitas, de escolhas infelizes. Muitas vezes, diante da ignorância alheia, nós resolvemos expor a nossa também. E isso tem feito, ao longo do tempo, ao longo dos milênios, em que nós tomemos decisões equivocadas e que criam ambientes desfavoráveis para nós mesmos. Obrigado pelo alerta, mestre. De hoje em diante nós já sabemos como devemos fazer, como devemos reagir. Talvez ainda não vamos conseguir, por conta de estarmos aí maciçamente impregnados ainda com energias de revide, de agressividade, mas nós estamos aí em busca de irmos comendo pelas beiradas, irmos tirando essas arestas pouco a pouco. Com isso, mestre, nós te abençoamos, te agradecemos, te abraçamos com a nossa gratidão por nos dar a oportunidade de receber do alto, receber de onde o Senhor está, essa abençoada doutrina, que muitas pessoas confundem como sendo doutrina de espíritos,
ou que fiquem aí fazendo zombarias. Muito pelo contrário, são espíritos de alta magnitude, de alto grau de eficiência na arte de nos explicar o teu evangelho, mestre. Ficamos felizes porque não teve nada que nós dissemos aqui hoje que vá contra os teus preceitos, que seja contraditório em relação à lei de amor que o Senhor veio nos ensinar. Obrigado à equipe espiritual que comanda esse trabalho, que comanda aqui a nossa Rede Amiga Espírita, que nos orienta, que nos intui, que nos acompanha, que nos dá tanto suporte. Nós ficamos muitas vezes até emocionados de sentir a presença desses irmãos que de forma sutil, discreta e muito amorosa vem nos acolher, nos abraçar, para que sejamos fiéis a essa abençoada e grandiosa senda do Senhor Jesus Cristo. Rogo também, Mestre Jesus, as tuas bênçãos e as nossas aos irmãos que não puderam estar aqui conosco nessa manhã, por motivos adversos, têm os seus afazeres e vão nos assistir depois em outro momento. Que sejam todos abençoados. Aqueles irmãos também que vão assistir esse vídeo aí no futuro, em outro momento, que possam fazer bom proveito e recebam o nosso carinho aqui do momento atual em que estamos. Senhor Jesus, peço mais uma vez, o Senhor renove o nosso contrato. Permita que semana que vem possamos estar aqui novamente, na próxima terça-feira, às 8 da manhã. E todos aqui envolvidos nessa corrente do bem, que estão aqui juntos conosco nessa corrente, possam estar aí gozando de uma excelente saúde física e mental. Que todas essas pessoas possam receber essa bênção e seus familiares também, onde quer que estejam, encarnados e desencarnados. Nosso desejo é de que todos que estão ao redor dessas pessoas aqui recebam a tua luz de equilíbrio, de paz, de alegria, de serenidade, de esperança, de espírito de trabalho constante. E nós escolhamos sempre não pararmos, de até cadenciarmos a jornada, talvez diminuir um pouco a velocidade do passo, mas que nós nos decidamos definitivamente a não pararmos jamais. A caminhada seja crescente, infinita, rumo à alegria que nos aguarda a chegada. Na tua bênção, Mestre Jesus, queremos continuar ao teu lado hoje e sempre, e que assim seja.